Um pouco, vou começar explicando um pouco como é esse processo. Eu não sei aqui quem de vocês já conhece, já participou. De qualquer jeito, eu vou fazer uma bem geralzona e depois passo a bola para o Henry poder dar algumas dicas e a gente poder bater um papo. Então, acho que a primeira coisa mais importante é vocês entenderem um pouco como é que isso funciona. A gente, lá em 2017, quando idealizou isso, trabalha com esse modelo que a gente acha que é um modelo que funcionou muito bem para a gente desde o início. Então, e também, né, essa ideia da gente ter recorrência e cada vez que os anos passam, a coisa vai ganhando consistência. Então, basicamente, a gente tem aqui essas fases, né? A fase de inscrição que se iniciou ontem e vai durar até o dia 3. Basicamente, essa fase inicial onde todas as organizações podem se inscrever preenchendo o formulário. Já vou passar um pouco nessa coisa do formulário. E depois que acaba esse período, então a gente passa aí por um período de seleção dos finalistas. Importante vocês entenderem como é isso. A gente aqui, equipe Social Docs, somos em 8 pessoas. A gente faz uma pré-seleção, tá? Então a gente seleciona aí de 10 a 14 que a gente chama de semifinalistas, a partir de alguns critérios que a gente vai comentar aqui hoje à tarde para vocês. É, a gente entrega essa pré-seleção para uma equipe de curadores. Então, esses curadores recebem aí de 10 a 14 inscrições, onde elas passam a votar e dar nota, perdão, dar nota para cada um dos critérios que estão ali no regulamento. As 3 organizações mais votadas, elas então de fato viram as finalistas e passam para essa terceira fase, que é a do voto popular. Então o que acontece é que a gente cria um sisteminha de votação online e essas 3 finalistas então passam a fazer as suas próprias campanhas para poder angariar votos. E aí ao final desse período aí são 10 dias, a organização que tiver mais votos é aquela que é reconhecida então como a vencedora do edital. A gente faz isso justamente para poder para a gente poder reconhecer uma organização que merece, não no sentido de merece, nesse sentido do trabalho que ela faz, da importância do trabalho, definitivamente não é isso, assim, porque a gente sabe que todas as organizações que estão aqui e que se inscrevem têm seus méritos, mas muito em função de que depois, quando a gente vai fazer essa produção, é um investimento muito grande nosso, do nosso tempo, da nossa hora, dos nossos recursos. A gente precisa garantir que do outro lado tem alguém que esteja realmente disposto, afim e que tenha se esforçado suficientemente bem para poder, acho que tem alguém com o microfone ligado, para poder fazer esse trabalho junto, assim, porque depois é bastante intenso o processo. Então eu vou passar muito rápido aqui pela coisa, pelo formulário, mas para todo mundo ter uma visão de como é que é, e o que que a gente está buscando. Então, assim, você tem um bloquinho lá de formação de contatos, né? Bem básica, mas para a gente poder ter os acessos e poder conversar com eventuais finalistas. Tem uma parte que a gente preza muito, né? Que é a coisa de ser uma organização que tá regulamentada, enfim, que tem certidão negativa de débitos em dia, então isso acaba virando um recorte para a gente. É importante para a gente poder ter um basal idôneo, né? E, e aí vem a parte do formulário que tem as 4 perguntinhas mágicas, assim, né? É, a gente então fala aqui um pouco, né, da descrição da organização, então o que que ela faz, quais são as atividades para a gente poder conhecer essa organização. Portanto, vocês saberem, a gente sempre, quando faz o nosso primeiro filtro, né, a gente lê com bastante atenção, a gente entra no site de cada um de vocês para entender um pouco é, como é que está acontecendo a comunicação hoje, qual é o nível, né, de atividades que cada organização tem do ponto de vista de comunicação. Eu vou para a direita ao invés de para baixo, tá? Não, perdão, vou para baixo. Então, conte até 7 linhas uma história de transformação. Essa é uma pergunta bastante importante. Eu vou deixá-la um pouco de lado porque o Henry vai mergulhar nela.
mas para a gente está olhando muito para isso aqui, né? Para o poder da história que vocês vão contar. Importante que essa história seja de algum beneficiário, né, da organização, de alguém que está recebendo esse apoio, esse trabalho. Então, vou guardar um pouquinho essa pergunta para explorar melhor. Aí tem outras duas perguntas que são bem importantes também do ponto de vista dos nossos critérios, que é por que que a organização precisa do filme, né? O que que ela quer fazer com esse filme? Então a gente de fato está buscando doar o nosso tempo, as nossas horas, o nosso pro bono para alguém que realmente precisa, que a gente entende que tem uma demanda cujo nosso trabalho pode ajudar, colaborar de uma maneira importante para a organização. E o que que ela pretende fazer, né? Quando o filme ficar pronto, o que que a organização pretende fazer? Então tem muitas organizações que não vou dizer desmerecem, mas não dão a devida atenção para esse tipo de pergunta e a gente olha muito para isso, assim, tipo, onde é que esse trabalho vai, para onde o que ele pode alcançar e como ele pode colaborar para o sucesso da organização, né, que vai ter a sua história contada. Então, acho que esses são os quatro grandes campos que a gente olha na hora da nossa classificação, na hora da gente escolher, mas a gente presta muita atenção mesmo é, nessa pergunta aqui, porque essa é a resposta que a gente lê e a gente começa a imaginar se aqui tem filme, se não tem filme, se tem história para contar, qual é o impacto, né? E vou passar a bola um pouco para você, mas acho que aqui tem uma coisa muito importante que a gente valoriza muito e é bem legal que vocês possam prestar atenção nisso, porque, hein, tem muita organização que, tipo, nem conta a história direito, né? E aí a gente fica numa situação de mal conseguir avaliar. Exatamente. Na verdade, esse aqui, é claro que a gente vem, né? A gente passa por um processo, como comentou o Marcelo, e depois a gente vai abrir para perguntas e vai ouvir vocês também, mas a gente passa por um processo em que a gente normalmente tem um número grande, né, de organizações inscritas e a gente vai passando, né, com a nossa equipe aqui internamente por processos em que a gente vai afunilando, né? Então, a gente começa fazendo algumas escolhas, né, nessa pré-seleção baseadas na documentação. Depois disso, a gente olha para todas aquelas perguntas, né, que o Marcelo acabou de mostrar agora, que estão ali, e a partir dali a gente vai entendendo, pesquisando organização por organização, aprofundando o olhar sobre ela, e entendendo esses aspectos que ela traz também na ficha de inscrição. Aí, se eram 300, isso já vira 200, se eram 200, isso já vira 100, e a gente vai afunilando e afunilando esse processo até chegar nessas, né, entre 10 e 14 finalistas que o Marcelo comentou. E aí, essa pergunta aqui, ela na verdade é a pergunta-chave, né? Vocês imaginam que num processo como esse, em muitos momentos, a nossa equipe ou os curadores, depois, quando vão trabalhar em cima, dessas fichas e das organizações, olham para as outras perguntas e entendem que, eventualmente, essas organizações elas têm questões ali muito similares, né? E, no fim das contas, o que eu diria para vocês é que o critério de desempate e o que, sem dúvida nenhuma, faz uma organização ir mais longe nesse processo está relacionado com essa pergunta aqui né, e com essa história. E é muito importante isso que o Marcelo falou, de que algumas organizações sequer colocam a sua história aí dentro, né? Então, eventualmente, a gente já encontrou assim um pouco de tudo, né? Desde textos enormes até organizações que eventualmente já vamos contar a história do beneficiário Rodrigo, ponto, né? Então, assim, quando isso acontece, isso é muito importante vocês saberem, assim, isso já é um indício para a gente de que essa organização nem vai adiante no processo de seleção. Exatamente por isso, exatamente porque, no fim das contas, o grande critério de desempate é esse, né? É a história, é a gente conseguir entender qual a possibilidade real da gente ter um filme bacana feito, né, para essa organização, um filme que de verdade possa ajudar essa organização, e a história é o coração disso, né? Então, esse é o lugar mesmo de vocês olharem com bastante atenção
né? E tentarem desenvolver o melhor possível essa resposta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou dividir com vocês primeiro um pouco de como a gente enxerga, né, esses processos de narrativa. Quem já fez, e depois vou ler dois exemplos aqui de duas organizações que já concorreram em outras edições. Mas primeiro que quem já esteve com a gente nas nossas oficinas, nos nossos encontros, eu acho que conhece bem aqui esse quadro que a gente vai mostrar, mas acho importante a gente falar de novo sobre ele, que é muito como a gente olha aqui dentro da Social Docs para essas estruturas narrativas. Esse quadro aqui, a gente trabalha em praticamente tudo que a gente faz, qualquer peça de comunicação, não só nos filmes, a gente sempre busca trabalhar em cima dessa estrutura clássica. Então, naturalmente, quando a gente vai fazer as avaliações das histórias que nos são enviadas, esse quadro aqui ele está sempre em questão. A gente olha muito para essas histórias a partir desse quadro. E o que esse quadro diz, né? Então, ele é um quadro que mostra um pouco da estrutura clássica da narrativa, é a estrutura que foi desenvolvida lá atrás, né, pelo Aristóteles e que ao longo do tempo vem sendo muito utilizada e aprimorada. E basicamente ela fala o seguinte, que a gente sempre precisa ter numa boa narrativa um personagem principal, um personagem protagonista, e esse personagem protagonista, ele tem um conflito, ou seja, ele tem um problema a enfrentar, um grande problema a enfrentar, né? A partir desse momento que a gente consegue, na narrativa, entender quem é esse personagem e qual é o grande problema que ele tem para enfrentar, a gente começa o desenvolvimento da trama desse filme e vai entender a caminhada dele para resolver esse problema que ele precisa resolver, né? E que normalmente a organização ela entra nesse momento da narrativa. A organização ela entra como um agente catalisador dessa mudança e dessa transformação. E essa jornada desse personagem, ela caminha rumo a um objetivo, né? E normalmente esse objetivo é se transformar numa pessoa melhor, ter melhores condições de fazer alguma coisa, né? No caso das organizações sociais, esse personagem protagonista, ele pode ser um personagem beneficiário, ele pode ser o próprio fundador ou a fundadora da organização, ele pode ser a própria organização, mas normalmente as organizações trabalham com personagens beneficiários. Aqui fica uma dica também, assim, né? Eu acho que trabalhar com personagem beneficiário também já é alguns passos, né, à frente, assim, nesse processo, porque vocês sabem, né? Geralmente essas histórias da ponta, elas são as histórias de fato mais interessantes, as histórias que têm maior potencial de transformação, né? A Camila pergunta aqui, tipo jornada do herói? Sim, Camila, a jornada do herói ela bebe muito dessa fonte da estrutura clássica, né? Então, sim, tipo a jornada do herói, né? É, então, assim, esse personagem protagonista, ele geralmente tem um objetivo, ele precisa conseguir alguma coisa, né? Então, é um personagem que tem uma grande dificuldade de aprendizado, de aprendizagem, porque ele tem muitos problemas familiares, mora numa região muito pobre, ele tem problemas financeiros importantes na vida, e tem acesso a uma escola que é ruim, né? E tudo isso atrapalha muito a vida dele. Ele tem como objetivo conseguir ter uma boa formação, conseguir ter uma formação melhor para realizar o sonho dele, que é fazer uma faculdade, né? Então aí a gente tem o objetivo. A gente tem esse conflito, né, que é todos esses problemas que a vida desse personagem apresenta constituem esse conflito e a trama começa a se desenvolver a partir do momento que esse personagem entra no caminho para fazer uma jornada de superação desses problemas e normalmente, tá? Normalmente pode ter exceções, mas normalmente a organização ela entra nesse lugar de ajudar o personagem a superar esse conflito, esses desafios, para chegar até o seu objetivo, né? Então, essa é a estrutura clássica, é a estrutura com a qual a gente trabalha, e sem dúvida nenhuma, as histórias que vêm para a gente respeitando essa estrutura, eu já até diria para vocês que é uma coisa já quase inconsciente, assim, porque isso já está tanto, eu acho que, né, já faz tanto parte do nosso dia a dia, que quando a gente vai analisar qualquer história, se elas estão
razoavelmente dentro dessa estrutura, isso já, para a gente, já faz uma diferença muito grande, e, sem dúvida, eu acho que já é um passo à frente também para a gente se interessar e depois para os jurados que vão olhar também se interessarem por essa história. Né? Então, basicamente, a estrutura é essa. Depois a gente tem perguntas, vocês podem anotar aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta no final. Eu vou antes agora mostrar para vocês dois exemplos de duas sinopses que vieram para a gente em edições anteriores. E, de novo, tá? Vocês não precisam seguir exatamente esse modelo, esse formato dessas sinopses. A gente recebe sinopses de vários tipos, às vezes um pouco maiores, às vezes um pouco menores, mas a gente está trazendo aqui dois exemplos que a gente achou que funcionaram muito bem e a gente não mexeu em nada, tá? A gente tirou mesmo o exemplo de como elas vieram. É importante para vocês olharem como elas são diferentes em termos de escrita, de estilo, etc. Mas é legal para vocês perceberem que a essência, o conteúdo da história para nós, de fato, é o mais importante, né? E perceber que ela tem potencial, né, narrativo, um potencial narrativo bom. Então, primeiro exemplo. Apresentamos o senhor Jonesir Firmino, nascido em 25/7/51. Adulto, morou em diferentes locais, trabalhando como campeiro, até sofrer um grave acidente. Perdeu um rim, muitas oportunidades de trabalho e quase todos os vínculos familiares. Chegou ao NAT em 2018, sendo recolhido quando residia embaixo de uma caixa d'água. A partir desse dia, relata que sua vida mudou e sempre enobrece a instituição por sua recuperação. Desde então, vem se mostrando um homem forte, resiliente, enfrentando com atitude positiva as mais diversas dificuldades da vida, com câncer de próstata em tratamento. Abandonou o consumo de bebida alcoólica e restringiu o fumo. Namora uma senhora que também reside no NAT. Colabora com todos e participa com alegria de todas as atividades desenvolvidas no NAT. Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos dar uma olhadinha no segundo. Gabriel, filho do senhor Wilson, participa do nosso tatame inclusivo fazendo jiu-jitsu. Gabriel hoje tem 8 anos, é autista e está há 2 anos aproximadamente conosco. No primeiro dia no espaço, ele não quis entrar de jeito nenhum para fazer sua aula, mesmo sendo um ambiente acolhedor. Na primeira aula, a primeira aula com o professor foi feita na rua. Foram até uma rua sem saída aqui, bem próxima de uma praça. Foram os pais, Gabriel e o professor. Fizeram uma roda para que ele pudesse ganhar confiança, se sentir seguro, e ali o professor foi cativando, ganhando a confiança dele. Na semana seguinte, se sentindo mais acolhido, Gabriel já entrou, fez a aula e a cada dia gostava mais. Estava mais animado, chamando o professor Lucas de tio Lucas. Com a atividade, ele teve uma melhora significativa na sua coordenação motora, equilíbrio e disciplina. Hoje em dia, com sua melhora, Gabriel já faz arvorismo sozinho. É muito interessante a gente perceber nessas duas, né, como aquela estrutura que a gente olhou ali no quadro anterior está presente, né? Então a gente tem um personagem protagonista, a gente tem um personagem principal que vai fazer essa curva, né? Ambos têm os seus objetivos particulares, né? Então aqui no caso do Gabriel, a gente entende, né, que com esse diagnóstico que ele teve, né, assim, ele tem uma série de questões, uma série de desafios a superar e que ele precisa superar. É muito interessante eles contam a história, né? Porque, de certa forma, esse desafio ele é colocado no próprio ingresso, né? do Gabriel na organização. Então, como foi desafiador o começo do Gabriel na organização. Isso contado de maneira muito simples aqui, mas já traz para a gente uma dimensão humana enorme, né? E já dá uma ideia, né, de como é que aconteceram esses primeiros dias. É muito interessante porque é, quando a estrutura está bem construidinha, a gente quase consegue enxergar, né? A gente consegue ver, visualizar a história. Então a gente acompanha todo esse desafio que ele teve, a gente vê a entrada da organização na história, como a organização ajudou a catalisar essa transformação dele, e ali no final a conclusão em que a gente já traz a transformação concretizada e esse personagem, esse beneficiário, alcança o objetivo que ele tinha, né? A história anterior, da mesma forma. Então, o que eu acho importante é isso, assim, né? Vocês não precisam se preocupar muito,
exatamente com o jeito que vocês vão escrever, com a qualidade do texto, com... Isso é uma coisa que a gente, de fato, não olha. Claro que precisa ter, né, uma qualidade mínima para que a gente consiga ter uma boa compreensão, mas, na verdade, o personagem, a história e buscar um pouco dessa estrutura é o que é mais importante para a gente e, sem dúvida nenhuma, é o que tem o peso maior. E a gente vai dar uma olhadinha agora, então, num exemplo de uma organização que concorreu e que virou filme. Vamos dar uma olhadinha no filme que foi feito para essa organização, que foi a organização que ganhou no ano passado, né, Caju? Foi a última, né? Esse mesmo. Casa de saúde. Pera aí, gente, que eu tô apanhando do Zoom aqui. Deixa eu compartilhar. Agora eu vou conseguir. Tá rodando? Tá. Sim. A gente investe nos acolhidos porque todo mundo deve ter a oportunidade de viver. A Casa de Saúde Menino Jesus de Praga é uma instituição voltada a realizar esse tipo de acolhimento específico para pessoas com paralisia cerebral grave e qualquer comorbidade que seja neurológica, genética, hereditária, que vá passar uma limitação maior de locomoção, ou seja, da parte motora. Quando a gente recebeu ele, nós tentamos resgatar com medicações, antibióticos, tratamentos, posicionamento, atendimento de fisioterapia respiratória, mas ele já estava num quadro muito avançado dessa pneumonia. Ficou dependente de oxigênio muito em seguida, e aí é um tratamento que só no hospital ele consegue receber hoje, né? Então ele foi fazer uma internação hospitalar para tratar essa pneumonia no hospital e depois retornar para a instituição para a continuidade do atendimento dele. Nós solicitamos então que fosse realizado a passagem de sonda. E a gente recebeu um retorno do hospital na ocasião, declarando que não seria atendida a nossa solicitação de passar uma sonda nele no hospital, pois ele teria pouco tempo de vida. Foi uma decisão que a gente acabou respeitando, e aí então depois a gente teve uma outra atitude mais assertiva e mais profissional e humanizada na nossa instituição. A gente teve que conversar bastante, a gente teve que mostrar para ele como é que a sonda funcionava, apresentar para ele quais seriam os benefícios dele utilizar essa sonda e tentar quebrar essa barreira do medo. E aí então eu fui lá, conversei com ele no primeiro momento não quis, eu então comecei a passar no meu nariz, e enquanto isso ele estava ali com os olhos bem estalados assim, me olhando. E aí eu disse assim, vamos lá então? E as fotos do carro, como são? Pretas. E a árvore do lado, cor que é? Verde. Isso aí. Depois da passagem da sonda, ele voltou a receber o aporte calórico que ele precisava, o humor dele melhorou, ele se tornou um adolescente, um acolhido mais disposto, mais alegre, ele ficou mais aberto a receber outros tipos de terapia que antes ele não tinha tanta motivação para fazer, né? Isso foi devolvendo vida para ele, né? E hoje ele ventila em ar ambiente, ele não utiliza oxigênio, ele se sente bem hoje falando, ele tem uma voz que a gente consegue ouvir, que a gente consegue entender. Eu gosto daqui. Tu gosta, né? Tá feliz aqui, né? Eu amo ficar aqui. Então ele começou a descobrir um mundo que não era possível para ele, que nunca foi apresentado. E ele hoje tem outra maneira assim de ver a própria vida, porque ele não tinha muita perspectiva, né? Vou esticar um pouquinho. Quem trabalha aqui na casa, quem passa por aqui tem uma missão. A gente já
conseguiu mudar a vida de muitas crianças através do trabalho que a gente faz. A gente se despe das nossas dores lá de fora para entregar só amor para eles aqui dentro. E aí, antes de passar a palavra de novo para o Marcelo, para a gente prosseguir, né? Esse filme foi bastante utilizado pela casa, depois ganhou uma versão menor, a casa conseguiu alguns espaços gratuitos de exibição na TV e tal. Então, foi um filme que circulou, circulou bastante. Boa, obrigado, Henry. Na verdade, a gente vai terminando aqui a fala para a gente poder abrir para conversar, perguntas. É, tem apenas um detalhe só, e enfim, depois os documentos todos, o regulamento, vocês conseguem acessar no site, acho que a Carol acabou de deixar aí. Mas tem uma coisa que é bem importante e a gente percebe que ao longo dos anos algumas organizações não se atentam ao detalhe de que a gente oferece, né, a produção desse filme pro bono e a gente vai colocar aí todos os recursos para poder fazer um filme como esse ficar de pé. Só que no caso de alguma organização for premiada, né, e não tiver dentro da Grande São Paulo, essa organização precisa arcar com o custo de transporte. Isso pode variar, né, de transporte de van, se for até 2 horas, 2 horas e pouco, ou até locomoção de avião. Então, tem esse cuidado. Só acho importante, estamos aqui nesse fórum menor, mas reforçar isso, porque já passamos assim pela experiência de ter uma ONG vencedora que não tinha se atentado e não tinha se organizado, e a gente teve que passar para uma segunda, o que é chato para todo mundo. Então, acho que é um detalhe que é bem importante. E, e a partir disso, acho que a gente pode gastar aí, ter uns 20, 25 minutos de qualidade para poder conversar. Vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e tirar suas dúvidas, perguntas, experiências passadas, ou também para usar o chat para fazer pergunta. Prometo que eu vou dar o melhor para responder, e se eu não souber, o Henry vai ter que saber. Não, só te complementando, Marcelo, sobre essa questão do pagamento da logística quando é fora de São Paulo. É claro que, assim, como a nossa ideia é oferecer esse pacote o mais completo possível e onerar o mínimo possível a organização. Então, a gente também está Perfeito. falando, né, de uma equipe muito reduzida, né? Então, muitas vezes um profissional, né, dependendo de como é que é o filme, onde vai ser, como vai ser feito. Então, equipe super reduzida e tudo a gente consegue também sempre resolver. A organização tendo a ciência de que eventualmente vai ter algum tipo de gasto nesse sentido, mas a partir daí a gente também consegue conversar, consegue entender e consegue se ajustar para que a coisa funcione, para que a gente onere assim o mínimo do mínimo do mínimo possível. E aí, para vocês saberem também, isso já aconteceu, tá? A gente já fez, já rodou alguns filmes fora. Esse da casa, inclusive, foi em Porto Alegre, e já fizemos também em outras regiões do Brasil. Então, assim, a gente também trabalha junto com a organização para onerar o mínimo possível e fazer a coisa funcionar, né? Perfeito, Henry. Obrigado. Microfones abertos, turma. Ou pelo chat. Estamos à disposição de vocês aí para dúvidas. Olha lá, Kellen. Podemos criar um personagem fictício inspirado nas histórias de vidas acolhidos? Pergunto porque trabalhamos com casos sob sigilo judicial. Fala aí, Henry. Pode sim, Kellen, é possível. O que vai acontecer nesse caso, né? Provavelmente é que caso a organização ganhe, a gente vai fazer uma sugestão de construir uma linguagem do que a gente costuma chamar de um falso documentário, né? É o que a gente costuma fazer, assim. A gente trabalha e já trabalhou com organizações
nenhuma delas pro bono, né, com clientes nossos que têm também algumas questões relacionadas a isso, que têm, às vezes, diretrizes bastante, bastante pesadas, assim, nesse sentido, de não poder mostrar as pessoas, né, e tal. E aí o que a gente costuma fazer é, eventualmente, encontrar alguém que possa se passar por essa pessoa ou criar uma narração com uma voz, né, que tem alguma relação com isso. Então, sim, é possível, se a história for super bem contada, for muito bacana, eu acho que a gente tem caminhos para fazer isso. O que é importante é que isso seja explicado na ficha de inscrição. Isso é importante a gente já saber dessa informação de antemão, né? Então, pode ser mesmo no próprio local onde vai ser escrita essa sinopse, é, uma linhazinha, né, só dizendo como a organização não pode, né, mostrar as pessoas e tal. Essa é uma história ficcional. E aí contar a história, é, e aí sim, é possível, e aí também vai ser, né, vai passar pelas avaliações todas. Boa, daí vem a Cecília. Obrigado, Cecília, pelas palavras. Quantas organizações a gente contempla? Na verdade, a gente contempla com a produção do filme é sempre uma por ano, tá? Então passa por todo aquele crivo das 3 finalistas, e aí, durante as finalistas, aquela que tiver o maior número de votos é quem recebe a produção. Importante dizer que essa produção acontece no ano que vem, né? Então a gente divulga o vencedor no dia de doar, se eu não me engano é 3/12, por ali, logo depois da Black Friday, é a primeira terça-feira depois da Black Friday. E aí a gente, a partir de janeiro, começa as conversas, trabalhos de para entre fevereiro, março, filmar, e entre abril e maio fazer a entrega do filme. Quem mais? Se ninguém tiver perguntado, eu posso fazer uma pergunta? Por favor, claro, Mari. Primeiramente, obrigada pelas explicações. Agora ficou bem mais nítido. A gente também acabou fazendo a inscrição no ano passado, mas vendo esse webinar fica bem mais fácil de entender o que vocês esperam. E aí eu estava pensando aqui no seguinte, se isso talvez enfraqueça a nossa proposta ou não. O que acontece? A gente teve um programa, acho que uns 2 anos atrás, sobre catadoras de recicláveis. E por conta do nosso financiamento, a gente acabou fazendo um mini doc só sobre esse programa. E aí, enfim, é só sobre esse programa mesmo, não é um mini doc sobre o Agbara, mas é só sobre esse programa. E aí, esse ano, a gente retornou ao contato com as mulheres que já foram contempladas, porque a gente faz esse retorno. Depois de 2 anos, a gente faz o retorno, conversando com elas, vê o impacto. E surgiu umas histórias de impacto muito legais desse programa. E aí eu estava pensando se a gente faz a inscrição de alguma narrativa que tenha a ver com esse programa, pelo fato da gente já ter feito um mini doc desse outro programa, se isso por acaso pode dar algum tipo de conflito, se isso pode acabar sendo um motivo para enfraquecer a nossa proposta, mas para pensar nisso, assim, nesse sentido, assim, se eu falar sobre uma história de uma mulher de um programa que a gente já tem um doc, se isso poderia enfraquecer a nossa proposta, enfim, ou se isso não tem nada a ver. Basicamente é isso. Legal, Mari. É, é uma boa pergunta, assim. Eu acho que ela é uma resposta em camadas. Eu vou tentar te passar, se você bem honesto mesmo com você, num primeiro momento, que quando a gente faz esse olhar sobre as organizações, esse primeiro olhar sobre todas as inscritas, e vai fazer uma pesquisa sobre quem elas são, como elas comunicam, o que elas já fizeram, certamente a gente vai chegar nesse documentário, se ele é público, né? Se ele já foi utilizado e tal, a gente vai chegar nele. Então, eu diria para você que não inviabiliza, mas sim, num primeiro momento a gente levaria isso em consideração, que seria uma coisa, mas poxa, mas
Se é uma organização que já fez e já comunicou isso, e ela quer comunicar de novo, então, por isso que eu disse em camadas. Num primeiro momento, sim. Ah, por outro lado, se for uma história de uma personagem que não está dentro do documentário, ou uma história com foco no impacto naquela pessoa, uma história de vida daquela pessoa, eu acho que isso pode ser um ponto favorável para vocês, né? Mas eu é, também não fico. É louco, assim, porque eu não fico totalmente à vontade de dizer para você, não, não interfere em nada, pode colocar, mas por outro lado também não quero dizer interfere muito, não coloca, sabe? Porque, eventualmente, a história sendo muito legal, não fazendo parte de uma coisa que já foi contada no doc, em conjunto com as outras informações que você vai passar para a gente na ficha, é, pode ser que funcione, sabe? Então, de verdade, é uma resposta honesta mesmo, sabe? Por um lado, sim, é motivo de um pouco de preocupação, porque sem dúvida isso vai ser levado em consideração. Por outro, se for uma história que não está lá e se ela for muito legal e com o conjunto das outras coisas, eu acho que tem chance, né? O que eu acho que eu adicionaria aqui, Henry, é que no final das contas, e principalmente quando a gente vai para a fase final dos finalistas, onde esses curadores eles estão olhando para a ficha de vocês, eles estão dando nota critério por critério, assim. Então, a qualidade da história, o que eu vou fazer com essa história, onde eu quero passar. E aí, talvez aqui você tenha um certo, não vou chamar de desequilíbrio, mas então tá lá, um jurado olhando e falando, puta, essa história aqui já foi contada, essa aqui não foi contada. Na hora que vem o critério de tipo, o que que eu quero fazer com a história, ou para onde eu vou levar ela, tal, ali você tenha pragmaticamente um fator de desequilíbrio muito em função daquilo que eu falei no começo, tipo, como é que a gente pode aportar a nossa tecnologia, nosso saber em função de um objetivo, enfim, que precisa. De novo, não quero dizer que é nobre, não é nobre, todos são nobres, mas onde é que a gente vai aportar mais valor, sabe, para o processo. Então, acho que na equação toda isso talvez tenha uma influência. Resumindo, se for uma história inédita de algo que ainda não foi muito contado, explorado, a chance é maior. Tem mais. Uma outra dúvida. O foco é sempre contar a história de beneficiário, não é possível contar a história da organização. Vai lá, Henry. Possível sim, Kellen. Quando a gente fala de ter esse personagem protagonista, pode ser um beneficiário, a gente também costuma receber, né? Não diria que bastante, mas é comum que a gente receba também fundadoras ou fundadores dessa organização, histórias dessas pessoas, e sim, muitas vezes, a história da própria organização. Então, sim, é super possível. Eu vou resgatar um comentário que eu tinha feito aqui, quando a gente estava falando a respeito do quadro de estrutura. E só isso é uma coisa importante acho que para ser levada em consideração. É, uma característica, né, uma coisa bem importante quando a gente trabalha com essas estruturas narrativas acontece é que essas estruturas elas são capazes de criar relações humanas com quem está recebendo essas histórias, relações humanas muito profundas, muito fortes. Então, é muito importante que a gente tenha personagens que sejam capazes de estabelecer essa conexão e essa relação humana com quem está, no caso aqui, lendo essas histórias, né? E muitas vezes, quando a gente vai contar a história da organização em si, essa história da organização ela acaba vindo de uma maneira um pouco institucional, né? Às vezes institucional demais. E nesse caso, aí eu diria para você que você parte de uma desvantagem no processo de avaliação disso com relação a outras histórias, né? Agora,
se você conseguir trabalhar de uma maneira que a história da organização venha a partir de um personagem que seja interessante, de um personagem que consiga estabelecer bem essa conexão, né? É, não tem problema nenhum e assim é totalmente possível, né? Mas acho que é importante destacar isso, tomar esse cuidado, porque se a história vier com um tom, com uma pegada muito institucional, aí no processo dos critérios de seleção, ela também acaba que em algum momento ela vai ficar para trás, né? Essa próxima, hein? Só tem perguntas que você que tem que responder. Muito difíceis. Então, Olivia, eu sugeriria de você ter uma história mais bem contada, bem trabalhada e mais desenvolvida do que trazer três. Eu acho que você poderia, eventualmente, né, você mesma ou juntar algumas pessoas aí da organização para conversar um pouco a respeito de cada uma delas, para tentar chegar a uma conclusão sobre qual é a melhor. Eu posso dar uma dica. De um modo geral, assim, histórias ainda mais contadas num texto tão curto, para esse objetivo, né, a que elas se prestam nesse caso aqui do edital. Quanto maior a curva de transformação, a gente costuma às vezes chamar isso de curva dramática, né? Quanto maior a curva dramática dessa história, quanto mais difícil for a situação em que se encontra esse personagem protagonista, e maior for a transformação que ele sofrer até chegar no final da história, mais poderosa é essa história. De um modo geral, isso funciona muito bem. Então, o que eu faria? Eu procuraria, a partir dessas três, conversaria com algumas pessoas, eventualmente para eleger uma delas, e tentaria trabalhar a partir de uma delas. Aqui, outro detalhe importante que eu acho legal dividir com vocês. Já aconteceu, por exemplo, da gente receber, por exemplo, uma história muito legal, essa história ganhar, e quando a gente vai rodar, por uma série de razões, essa história especificamente precisa sofrer alguma alteração, não dá para ser essa personagem, isso pode acontecer. Então, assim, se você eventualmente propõe uma história, por alguma razão, eventualmente não é possível, e existe uma outra que é parecida, que é muito legal, ou uma outra, a gente pode trabalhar, né, nessa outra história. Importante, né? A gente não faz, e isso não tem como, né? Quer dizer, se tem uma história vencedora e depois, quando a gente vai conversar com a organização, ela propõe um outro tipo de filme, uma outra história completamente diferente, uma outra abordagem, isso não acontece, isso não pode acontecer porque isso seria absolutamente injusto com o processo. Mas dentro de um nível de bom senso, né, o personagem tem um problema, putz, não dá para ser ele, você eventualmente ter uma outra que seja parecida, que seja forte, que seja bacana, é até bom, né? Que a gente consegue aí fazer. Mas eu escolheria uma e iria nessa para a gente tentar ir nela até o final. Até porque as histórias com mais potencial né, de curva de transformação e de curva dramática no papel, certamente são as que vão virar melhores filmes, né? Então, eu já procuraria isso, né, de primeira. Vai lá, João, que abre o microfone, fica à vontade, por favor. João Florencio? Oi, agora estão ouvindo? Sim. Agora sim. Sim. Opa, boa noite para todos. É um prazer estar aqui participando dessa conversa. Pegando uma deixa que o Henry deixou, eu tenho a impressão que eu poderia propor o seguinte. Embora eu ainda não esteja constituído como ONG, estou próximo disso,
O meu projeto é um projeto de o personagem sou eu mesmo, né? Porque eu sou neto de um maestro que foi muito famoso no interior da Bahia, que tinha como atividade complementar fazer reparação, restauração de instrumentos musicais para as pessoas carentes nas escolas públicas, jovens carentes nas escolas públicas. E eu herdei do meu avô essa habilidade de restaurar violões. E eu faço isso já há quase 40 anos. Eu restauro violões que chegam para mim quebrados, né, ou velhos, e ele coloca esses violões em condições de uso para as escolas públicas de ensino médio, porque quando eu aprendi a tocar violão também eu não tinha um violão, eu consegui um violão de um vizinho, e meu pai só conseguiu me dar um violão quando eu tinha 17 anos. Então eu tenho feito isso já há algum tempo e já tenho algumas escolas que participaram. A minha intenção é não trabalhar esse projeto institucionalmente. Seria a minha história de como eu abracei essa causa que veio lá do meu avô e vem desenvolvendo até hoje. E dramaticidade no processo é que não vai faltar. Aí eu pergunto para vocês, esse tipo de trabalho interessa, essa de proposta interessa para vocês? Porque a minha estratégia atualmente tem sido a seguinte: há 2 anos foi curricularizada a extensão universitária. E um dos apoios que eu tenho conseguido são os cursos de extensão universitária dentro das grandes universidades que abrem vagas para os seus alunos e também para os parentes desses alunos que vêm dessas comunidades carentes. E às vezes metade da turma é de alunos carentes que não têm condição nem de comprar um violão, que usa os violões emprestados da faculdade, esperando que eu restaure algum no processo para entregá-lo no final do curso, que dura 5 semanas. Então, essa é a ideia. Posso enviar um material nesse sentido, seguindo aí as orientações que vocês já passaram, ou fica fora do projeto de vocês? Não, fica dentro do projeto e eu já diria que seria uma história forte e concorrente aí para ir longe no processo, né? Eu acho que sim, João, você pode contar a sua história. Acho que tem uma relação, é, é, é um trabalho social importante. O que eu acho que você vai precisar ver você falou que você é uma organização quase constituída, né? É ali no processo das documentações, se já está tudo certo, se já tiver tudo bem ali, manda ver, traz a sua história e vamos que vamos. Porque por enquanto eu estou fazendo tudo sozinho. Eu não tenho dinheiro para o projeto, mas eu faço muitas permutas. E essas permutas viabilizam, primeiro, entrar nas instituições. Eu sou professor universitário há 45 anos, tenho um bom relacionamento, eu trabalho com graduação, pós-graduação e extensão. Comecei na extensão e, com a curricularização da extensão, abre um espaço fantástico no Brasil para inúmeros projetos, até por acreditar que a música facilita o estudo dos alunos, né, em vários aspectos. A socialização, a concentração, a disciplina, a música ajuda muito nesse sentido. Eu estou como MEI, né, por enquanto, levantando esses contatos, mas não formalizei o processo da ONG. É nesse sentido que eu quero me concentrar nesse momento. O que eu preciso para ter essa documentação, em quanto tempo ela fica pronta, e se fica dentro do prazo aí de 3 de dezembro. É, João, bom, mais uma vez parabéns pela história. É, ela é incrível, mas a gente tem essa questão, sim, do regulamento e as histórias que serão cadastradas precisam respeitar aí esse critério de já ter um registro, de ser uma organização funcionando. Por isso até que a gente pede ali, né, tanto o documento do CNPJ quanto a certidão negativa, e mais por uma questão de isonomia, assim, a gente precisava ter um critério que fosse concreto, e essa foi a nossa escolha. Então acho que nesse caso tem uma corrida contra o tempo aí para ver se as coisas ficam de pé. Senão você está super convidado para no ano que vem, a hora que tiver todos os documentos organizados, você fazer a inscrição. Mas a gente tem esse O recorte. CNP, Perdão, perdão. ok. O CNPJ de MEI não é o mesmo da ONG. Não, não. Tá, Ele é um CNPJ específico, né, para organização entendi. não governamental. Bom, vocês já me deram um feedback importante sobre o interesse na história, já me deu uma, um entusiasmo, porque Essa eu era já contei essa maravilhosa história em demais. tantas palestras,
E o meu avô deve estar revirando do túmulo, mas de alegria, viu? Muito bom. Parabéns. Legal. Mas obrigado pelo espaço, hein? Tudo de bom. Pessoal, Se tiver, aproveitar esse. Opa, perdão. Só vou não, aproveitar o se tiver ganchinho tempo. Ah, para pois trazer não. algo e daí depois você já entra, pode ser, Adalto? Aproveitar esse gancho Vai. da história, acredito que muitas pessoas aqui, ai, dificuldade, como materializar isso em história. Com certeza tem pessoas aqui que já participaram das nossas oficinas, então vou trazer um informe, um pouco inédito aqui, a gente ainda não comunicou nas redes, e também uma indicação aí para o futuro, né? A gente faz oficinas para storytelling para impacto social, né? São as oficinas como contar história de impacto social. Costuma acontecer aí em torno de 4 por ano. É uma oficina bem legal. E aí, indiferente, assim, se você tá no momento em uma organização ou não, eu sei que aqui no caso todos vão estar, mas é uma oficina em que você aprende a estruturar melhor essas narrativas. E até no caso da Sociodocs do Dia de Doar, acaba sendo muito útil. Como o próprio Henry trouxe aqui a estrutura narrativa, se você segue meio que o programinha ali, a ferramenta, que aspas, que a gente oferece e ensina nessa oficina, você tem uma facilidade maior para conseguir realmente sintetizar a sua história e ter ali todos os elementos que vão mostrar essa curva dramática. Então, trazer essa dica aí para vocês participarem quando for possível. A gente vai fazer agora uma edição em São Paulo, presencial, mas também acontecem edições online ao longo do ano. Eu vou colocar aqui o link para quem tiver interesse nessa edição presencial. É, e, assim, só aqui a indicação. Adalto, pode falar agora, perdão. Ok, obrigado pela oportunidade. Eu ontem fiz a minha inscrição, não dei a devida atenção à história, contei uma história genérica da nossa organização e eu queria editar essa resposta para aí sim fazer como vocês sugeriram, com o personagem, etc. e tal. É possível? Acho que eu posso responder aqui essa mesmo. É possível sim, Adalto. Até o dia de fim das inscrições, né? Que a gente vai estar aceitando respostas até o dia 3 de novembro, às 11h59, né? Que é um domingo. Você pode fazer edições, então você pode ir lá e enviar outra resposta em cima da que você já enviou. Só pedir atenção para enviar sobre o mesmo e-mail, com todos os mesmos dados da organização, para a gente conseguir entender ali que se trata da mesma organização ou história. Mas é possível sim. Tá bom, muito obrigado. Imagina. Até a ideia de fazer esse evento aqui um dia depois da inscrição foi para, se você quiser dar uma olhada no formulário, pensar um pouquinho, daí participar do evento e tirar suas dúvidas, funciona bem. Obrigado. Muito bem, gente. Estamos chegando no fim. Alguém ficou com alguma última dúvida? Tá tudo bem? Todo mundo pronto para brilhar no storytelling? Boa. Agradecer demais aí a presença de vocês. É, Bom, vocês acessam a gente muito fácil ali pelo Instagram, pelo site, a gente está sempre de olho, então se alguém tiver qualquer dúvida, comentário, dor extra, fica super à vontade. Alguém de nós vai estar olhando e pode responder com prazer. Tá bom? Valeu. O link de inscrição está no site de vocês? Tá lá, né, Caju? Quer jogar Tá no aqui? site. Eu vou jogar aqui também, ó. Eu acabei de jogar, né, o link para a oficina que eu comentei. Eu vou colocar agora mais uma vez o link para a inscrição no dia de doar. No caso, acessando o site da Social Docs, no menu você já encontra lá o botão. Então, se perder também, é só ir no nosso site que você vai ter as informações. Boa. E aí, só para terminar, então, Sofia, eu acho que no seu caso, Sofia, o ideal seria indicar as organizações para cada uma dessas. Eu conheço o Instituto FI, muito bacana, mas que as organizações pudessem escrever por elas mesmas, sabe? Acho que é o mais indicado mesmo. Gente, muito obrigado, boa sorte para todos e todas. Seguimos